Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre o texto bíblico do Salmo 1. Nosso tema será Conselhos para o Bem Viver. Então, a palavra do Senhor diz assim no Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerás. Essa é a palavra de Deus, uma palavra atual para as nossas vidas. Esse texto ele nos traz aos nossos dias como uma lição muito oportuna, porque nós vivemos hoje em uma sociedade que ela se baseia nos ensinamentos desse relativismo cultural, onde vivemos num pluralismo, onde não existe uma verdade absoluta, numa secularização, onde as pessoas tentam negar a existência de Deus, e na privatização das opiniões, onde não há outra opinião, existe apenas uma opinião comum que deve ser preservada entre a sociedade. Então, isso está presente nos nossos relacionamentos, opiniões de homens e mulheres que se baseiam à luz apenas dos seus próprios pensamentos, criando suas próprias verdades, através das suas experiências de vidas e também dentro de um contexto onde vivem nas suas comunidades. E além disso, das mais inúmeras fontes de informação que vêm das redes sociais. Então, somos um grande receptor, absorvemos constantemente uma grande quantidade de informações e essa velocidade de informações muitas vezes não são absorvidas da maneira correta em nossos pensamentos. Então, isso nos afeta diariamente, nos abate, nos cansa, nos confunde e nosso corpo fica cansado, enfadado, esgotado, porque não sabemos muitas vezes como lidar com a situação deste mundo. E isso impacta diretamente os nossos lares. Não é à toa que o autor de Eclesiastes, capítulo 12, verso 12, vai dizer que os muitos livros são o enfado da carne. E aqui os muitos livros não são em relação ao não estudar, mas as muitas informações, porque não conseguimos ter uma vida equilibrada e sensata, porque muitas das vezes não conseguimos absorver tamanhas informações e conhecimentos, e o mundo nos exige muitas vezes uma resposta imediata. Então o Salmo 1, ele vai trazer um importante ensinamento para nos auxiliar no combate a essas inquietações atuais. Vai nos ensinar, nos orientar e principalmente prevenir algum mal que possa ocasionar algumas ansiedades na nossa vida. Então, as primeiras 3 orientações são em relação à defesa, né? Desse mal que acomete o nosso mundo. Então, o primeiro conselho está no verso 1. Então, quando nós vemos lá na palavra do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ela está falando para a gente não seguir qualquer conselho. Hoje, o que temos visto, né, na nossa sociedade são muitos influenciadores, pessoas que tentam constantemente direcionar a nossa vida. Então, precisamos saber a quem estamos emprestando os nossos ouvidos, nossa atenção e confiando os nossos pensamentos. É necessário filtrar esses ensinamentos, esses passo a passo, essas dicas e evitar ligações emocionais para que o nosso coração seja preservado. Claro que quando nós estamos em aflições e dificuldades, nós ficamos mais vulneráveis, mas precisamos ter uma base sólida na verdade, no que é certo, para que as verdades absolutas de Deus na nossa vida não sejam prejudicadas. Então não podemos seguir qualquer conselho. O segundo ponto que o salmista vai falar no verso 1, que nós não podemos estar
nos detendo no conselho do caminho dos pecadores. Então, não devemos saber com quem nós estamos andando. Então, muitos hoje buscam imitar passos de grandes homens e mulheres de sucesso. Isso não é errado, mas o errado é como nós estamos referenciando isso em nossa vida. Precisamos buscar referências que tenham uma vida que traga valores sólidos e verdadeiros, que ajudem a crescer a pessoa em todas as necessidades, sendo elas físicas, emocionais, materiais, sociais e principalmente espiritual. Precisamos colocar a vida espiritual como algo prioritário para que possamos equilibrar nossas necessidades com o intuito de nos ajudar a crescer e fortalecer nossos passos. Então não podemos ficar detidos em pessoas que não nos trazem valores, que não nos ajudam, que não agregam. Nós temos hoje realmente muitos seguidores, né? As pessoas gostam dessa palavra, nós estamos influenciando, eu tenho 100, 200, 1000, 1 milhão de seguidores. Mas quem nós estamos seguindo? Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. O terceiro ponto do verso 1 vai falar sobre que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não perca tempo com pessoas que só reclamam e zombam, com os zombadores. Nós temos que ter amizades que tirem o melhor de nós, que contribuem de forma ao crescimento coletivo. É na cooperação que todos crescem. Então precisamos olhar para o próximo não apenas com simpatia, apenas de andar ao lado, mas de estar com ele, né? Mas com empatia, se colocar no lugar do outro. Não podemos perder tempo com pessoas que não agregam valores à nossa vida. Então precisamos ter uma atenção especial, né, com quem nós estamos sentando, com quem nós estamos realmente compartilhando os nossos pensamentos. Então esses pontos são relevantes, pois serão um filtro, né, para que alcancemos uma segurança emocional equilibrada e assim construir relacionamentos saudáveis, sólidos em nossa vida. Precisamos da ação do Espírito Santo, precisamos renovar o nosso pensamento, assim como está registrado lá em Romanos capítulo 12, verso 1, sobre a transformação da mente, que será nos proporcionada através de Cristo Jesus. O Salmo 1 também fala sobre 3 principais consequências daquele que tem uma boa instrução e persevera nos ensinamentos e na serenidade na condução da vida. Então, a Bíblia, esse Salmo ele nos ensina 3 passos para que a gente possa preservar o nosso coração e 3 consequências de quando nós temos uma boa instrução. Então, o primeiro, ele vai dizer como se estivesse plantado junto a ribeiro de água. Nós vemos isso lá no verso 3. Então, ele vai dizer que a palavra do Senhor, né, o ensinamento da palavra, quando nós temos essa boa instrução no verso 2, ele vai dizer que nós como se estivéssemos plantados junto a ribeiros de água. A água corrente, ela tem um significado importante, ela tem um contexto que é a vida. A vida é o nosso maior bem. Então, por isso, nós devemos ser alimentados diariamente com águas novas, que nos traga refrigério, alimento e paz. Quando temos conhecimento das verdades absolutas que regem a nossa vida, temos estabilidade emocional, racional e física para nos manter firmes e revigorantes nos passos. Necessitamos estar enraizados em uma vida com Cristo, pois é ela que nos trará discernimento nas nossas escolhas e tranquilidade em nosso viver. O segundo ponto, ele que nos dará o fruto no tempo certo. Jesus irá falar lá em Mateus capítulo 7, que é pelos frutos que seríamos conhecidos. Conhecer uma pessoa, você precisa olhar como ela trata seus pais, sua esposa, seus filhos, o seu trabalho, quer dizer, como ela vive no seu cotidiano e saberemos como ela anda, se ela tem uma vida regenerada por Cristo. Tem um provérbio que vai falar que para se conhecer uma pessoa é preciso comer um saco de sal com ela. E às vezes isso é pouco. Então o fruto aqui representa o seu caráter, a sua essência, a sua alma. Se estivermos bem instruídos, com certeza o nosso fruto será visto e as pessoas verão a Deus em nossas vidas. O terceiro ponto que nós vamos ver aqui é sobre as folhas não caírem. Mostra uma instabilidade. Aqui não quer dizer que a árvore não passa pelas intempéries da vida. Muito pelo contrário, temos ventos, chuvas, que são suficientes para realmente, às vezes, balançar a árvore, mas nos manteremos firmes e as nossas folhas serão fixas aos galhos
de forma que não cairão. Então será uma vida próspera, não no sentido de ser única, mas a sua sombra, a solidez abençoará, abençoará outras vidas. A árvore tem esse objetivo. Então, prosperar realmente é aquilo que Deus vai falar a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, né? Você será uma bênção. Então, sermos uma bênção, quer dizer, nós não vamos ter, não no sentido de ser realmente ricos, empoderados, mas sim de ter uma vida próspera no Senhor e sermos bênção aonde nós estivermos. Então, nós vemos aqui uma importante conclusão do salmista, que na condução da nossa vida, por maiores que sejam as nossas escolhas, só temos dois caminhos a seguir. Ou traçamos o caminho da justiça, ou vamos traçar o caminho da impiedade. Precisamos avaliar qual caminho estamos seguindo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, vai dizer que Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Salmo 1 tem essa informação importante, que é onde o caminho que você está seguindo irá chegar. Nós temos uma chegada. Então, ouvimos nesse mundo que existem vários caminhos, mas a Escritura diz que há apenas dois. E nós temos que escolher entre a vitória ou a destruição, a salvação ou a perdição, a vida ou a morte. Em qual caminho nós estamos peregrinando? Quais decisões nós estamos tomando? Espero que você esteja no mesmo caminho que eu estou peregrinando, o caminho da salvação, o caminho da cruz, o caminho de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça de Cristo esteja sobre cada um de vocês. Deus os abençoe e fique na paz e faça as escolhas certas, as escolhas que Cristo está, que Cristo esteja realmente no seu coração. Deus te abençoe e te guarde e que Deus continue preservando a sua vida.